Olá, meus irmãos, como vai a sua vida? Como é que está tudo por aí? Gostaria de trazer uma mensagem que está no meu coração. Espero que essa semente de Deus possa germinar e dar frutos na sua vida. Eu sei que viver neste mundo, quando nos direcionamos a ser uma medida de referência para as pessoas. Por que uma medida de referência para as pessoas? Porque todo aquele que um dia se compromete em seguir a Jesus Cristo, todo aquele que um dia entendeu que está aqui nesta vida com um propósito, todo aquele que entendeu que Deus não está atrás de religiosos, mas de praticantes da sua palavra. E uma vez que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça, temos um privilégio, o privilégio maior que pode existir, que é o privilégio de, após sair deste mundo, ter o direito da vida eterna. Jesus Cristo já fez a parte dele. Ele foi o sacrifício vivo para poder dar direito ao ser humano entrar num novo céu e numa nova terra, numa nova oportunidade, lugar maravilhoso que um dia iremos estar. Mas para que eu e você pudéssemos estar neste lugar maravilhoso, Ele pagou um preço altíssimo, preço de dores, renúncia, vida limpa, renovada, e vivia em função da vida de cada um de nós. A sua obediência, essa obediência que ele teve até o fim, Jesus obedeceu em tudo, e diz a palavra, ele em nada pecou, foi provado em tudo. Meus amados, queridos irmãos, Jesus não só pagou o preço, mas como tinha compaixão pelas almas que estavam indo perecer. E a proposta dos dias de Cristo foi trazer para mim e para você esse grande privilégio de tomar posse, de viver muito bem na eternidade. Queridos, Jesus fez a parte dele e nós somos salvos pelo trabalho que ele realizou. Porém, nós, seus filhos, nós que um dia aceitamos Cristo como Salvador, nós temos em nosso DNA espiritual uma nova criatura, uma forma nova de viver, um projeto novo
nós estamos caminhando para viver num lugar de privilégio. E esses que estão direcionados para o céu precisam aprender já a viver o céu aqui mesmo, aqui na terra. A nova natureza que recebemos, ela é suficiente para matar a natureza que te envolve no dia a dia para não agradar a Deus. Deus deu a você o Espírito Santo. Deus deu a você uma capacidade para poder estar com seus pensamentos acima dos pensamentos dos homens. O nosso ser está praticamente regenerado para viver nos lugares celestiais. Um discípulo não pode continuar vivendo com a mente humana, porque a mente meramente humana, nós somos conduzidos aos pensamentos naturais de todos os humanos. E os pensamentos naturais de todos os seres humanos são diabólicos. Por isso o Senhor diz que nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente que não é mais cauterizada às coisas espirituais. Infelizmente, quando houve a queda do ser humano, nós, eu e você e todos os nossos semelhantes, perdemos o que havia de melhor. Uma mente sadia, uma mente que não pecava, uma mente que produzia de maneira que Deus era exaltado. A palavra do Senhor nos chama a viver uma vida separada. E aonde que a vida separada acontece? Acontece nos nossos pensamentos e nos nossos desejos. Cristo quer levar para o céu, para a eternidade, aqueles que compreendem que os discípulos dele precisam carregar a cruz. Qual é a cruz que Cristo carregou? Cristo não era pecador, então ele carregou a morte física para pagar pelos nossos pecados. Mas qual é a morte que eu e você precisamos carregar? A morte para as coisas que não agradam a Deus. Tudo aquilo que pertence à velha natureza precisa estar debaixo da terra. A terra é a natureza humana. Os nossos sentimentos e desejos que não agradam ao Senhor precisam estar debaixo dos nossos pés. Estar na carne é normal, mas para o mundo, para nós que um dia fomos comprados pelo sangue, precisamos aprender a existir todos os dias fora dos sentimentos e pensamentos da carne. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. A nossa procura, a nossa busca, a nossa vontade precisa estar atrelada à vontade de Deus. E como nós estamos vivendo não mais no tempo do Pai,
e não mais no tempo do Espírito. Nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo. Precisamos ter comunhão com o Espírito de Deus, de tal maneira que a nossa vida não seja como a vida de todos. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que nos impulsiona, não são mais as coisas que o mundo oferece. Qual é o pensamento natural de qualquer ser humano? Não que você não tenha que estudar, não que você não tenha que trabalhar, não que você não tenha que desejar melhorar, de ter as coisas na vida, mas que você não coloque nunca em seu coração desejar viver em função dessas coisas. Porque não são as coisas da vida que nos valoriza, ou não são as coisas da vida que nós precisamos colocar o nosso coração nela. O nosso coração precisa estar sempre no Deus que nos criou e que nos dá o ar para respirar. Mas, amados, tem algo muito precioso, que todos nós precisamos aprender. Precisamos aprender a manutenção da vida cristã. Se nós não aprendermos a dar manutenção à nossa vida cristã, isso significa que nós poderemos sair da plenitude da vontade de Deus. E como que se faz para dar manutenção total? A manutenção total, você precisa vigiar os seus pensamentos e os teus sentimentos, porque aí morre o perigo, aí está o perigo. Quando nós não vigiamos nos pensamentos e nos desejos, a gente pode entrar em diversos embaraços. Nós podemos entrar em diversas pegadinhas do diabo. Uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes, quando buscamos ter razões nesta vida, acabamos perdendo a razão. Por isso que existe aí uma palavra de algumas pessoas que dizem: é melhor ser feliz do que ter razão. Precisamos aprender a renunciar à nossa vida em pontos específicos. E esses pontos, eles estão sempre, diariamente, se apresentando contra a nossa escolha de viver. Queridos, nós temos aí o mundo, nós temos as pessoas do mundo, nós temos as oportunidades, e nós temos Satanás, nós temos os demônios, diversas coisas que pode entrelaçar o nosso dia. Por isso, precisamos, de uma vez por toda, sabermos qual é a nossa posição jurídica diante do nosso Deus. O que significa? Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber como viver diante das leis espirituais que você todo dia, toda hora, está sendo vigiado pelos homens, vigiado pelos anjos, pelos demônios e pelo próprio Deus. Deus conhece a tua identidade. Diz a palavra que o Senhor conhece aqueles que são seus. Meus irmãos, posição.
nós precisamos saber qual é de fato a nossa posição diante do nosso Deus. Por isso que quando o nosso comportamento consegue estar neste nível, é porque nós amadurecemos. As pessoas que não conseguem se manter como servos de Deus, as pessoas que não conseguem compreender, diferenciar o que é de Deus e o que não é, são pessoas imaturas. E Deus quer todos os seus discípulos acima da média. Deus deseja que as nossas vidas sejam maduras, porque somente os maduros conseguem sobreviver. E como que eu posso ser maduro? Queridos, uma fruta só consegue dar frutos bons, consegue ser uma fruta para alimentar bem, trazer saúde para outros, se esta fruta for bem alimentada, se esse pé dessa fruta for bem alimentado. Se nós tivermos dando a nós mesmos a palavra de Deus, se nós estivermos dando a nós mesmos a mente de Cristo, pensamentos celestiais, Romanos 12, se a nossa vida se colocar diante da prática da palavra, seremos maduros. Não seremos pessoas que entraremos em diversas contendas inúteis. Não acharemos que somos melhores do que todo mundo. Não vamos ficar buscando os nossos próprios interesses. Ah, se Cristo buscasse os seus próprios interesses, o que seria de nossas vidas? Mas, amados, tudo isso que estou falando é justamente para dizer o que está escrito em Apocalipse 3, a partir do versículo 14 ao versículo 21. E o que eu faço, um pensamento que eu faço, e é um pensamento que traz com facilidade uma informação. Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, pois zeloso e arrepende-te. Queridos, o que eu entendo, o que eu compreendo
que Jesus nos ensina que manter as vestes brancas é não andar em pecado. Que tipo de vestes nós estamos usando sendo discípulo de Jesus? Imagina, sua veste é branca, Jesus perdoou os seus pecados. E quando você não se preocupa diariamente com seus pensamentos, com teus desejos, você pode permitir com que essa veste que ele te deu, limpa, branca diante dele, pelo sangue derramado na cruz, venha ter sujeiras. Então o que eu entendo aqui é que ele quer que eu e você venhamos a dar manutenção diária para que a nossa vida esteja no centro da vontade dele. Ele fala sobre o colírio. Colírio tem uma função. Então, os nossos olhos precisam estar limpos. O Senhor deseja que os nossos olhos estejam limpos, limpos diante dele. Ele nos deu purezas nos olhos quando nos perdoou de todos os nossos pecados. Ele deseja ver isto na nossa vida para podermos fazer a sua vontade. Queridos, nudez. Nudez é presença de pecado, envergonha Deus. Nós, discípulos, não podemos envergonhar o nosso Criador. Ele fez a parte dele e nós precisamos entender que tudo aquilo que suja as vestes, destrói as vestes. Chega um ponto que essas vestes não estão mais brancas, chega um ponto que elas estão tão sujas que elas destroem as vestes e faz com que a nossa vergonha apareça, a nossa nudez. Nós não podemos deixar as nossas vestes ficar tão suja a ponto de aparecer o nosso corpo nu, porque as pessoas estão olhando para o discípulo de Jesus e o mundo não deseja ver de verdade nos discípulos de Jesus a vergonha. Estarmos morno diante de Deus. O que eu entendo? Nem quente nem frio, mas morno. Morno é como estar em cima do muro. Em cima do muro não agrada a Deus. Qual é a sua posição? Qual é a minha posição diante de Deus? Deus deseja que você esteja posicionado. Não adianta se posicionar como um discípulo qualquer. O discípulo qualquer pode ser aquele que esteja frio da fé, aquele que não busca mais o Senhor, aquele que precisa de arrependimento. Mas eu entendo que a posição de um discípulo quente, de um discípulo fervoroso, de um discípulo que busca, um discípulo que persevera, um discípulo que dá manutenção à sua vida para não pecar. Deus quer que eu e você entendamos qual é a nossa posição espiritual. Está na hora de nos arrependermos e sairmos de uma vida morna. O Evangelho precisa ser cheio do Espírito Santo. O Evangelho precisa ser cheio da glória de Deus. E Deus não está aqui querendo vomitar a vida dos seus discípulos. Vomitar-te-ei.
você não se posiciona, eu vou ter que desqualificar você, porque você não está se qualificando naquilo tudo que eu te entreguei. Você não está dando manutenção àquilo que eu dei a vocês, que vocês não pagaram o preço. Quem pagou o preço foi Jesus. Então Deus, como se Ele estivesse gritando para mim, para você, se posicione. O Senhor diz que o limpo se limpe mais e o sujo continue se sujando. Não dá para você ficar toda hora se posicionando em lados diferentes. Você precisa se conhecer como maduro espiritual. Deus deseja a tua maturidade espiritual. Deus deseja que você jamais volte àquilo que você era. Qual é o nível de maturidade? A mente precisa ser a mente de Cristo. Mas como? Como ser a mente de Cristo se o dono da mente, que somos nós, não dermos para a mente o que a mente precisa receber? Nós muitas vezes damos para a mente aquilo que ela não mais precisa. Isso nos torna morno. O que leva um homem, uma mulher de Deus a estar numa vida morna? Pare para pensar. Eu e você fizemos uma escolha. E essa escolha, ela tem que permanecer até o fim. Aquele que vencer, aquele que permanecer, dar-te-ei a coroa da vida. Meus amados, nós somos Deus, representante de Deus. As pessoas olham para a minha vida e para você e falam assim, quero ver Deus nele. Eu quero ver Deus nela. Então nós somos quem? Quem somos? Somos a imagem do Deus vivo. Somos representantes do céu. Deus não é físico, mas Deus é espírito. E a obra que o Espírito Santo faz dentro das nossas vidas. Aqui dentro existe Deus. E eu preciso mostrar para as pessoas que Deus está dentro da minha vida. A minha vida e a sua vida é preciosa. O Criador está dentro dela. Como que posso ter uma vida morna sabendo que aqui dentro tem o Espírito Santo do Senhor? Então, se o Espírito Santo está aqui dentro, ele precisa ter o lugar dele. Ele precisa fazer a vontade dele. Ele precisa guiar as nossas vidas. Ele precisa encontrar aqui dentro da nossa mente e do nosso coração a vontade dele. O que eu dou para Deus? O que eu dou para a mente? O que eu dou para o meu coração? O que eu faço glorifica a Deus? Se Deus está em mim e Deus quer me usar, o que Deus precisa ver diariamente na minha vida para Ele produzir, para Ele converter, para Ele transformar, para Ele trazer cura, para Ele trazer, entendeu? Todas as coisas que precisam trazer, não para a minha vida, mas para a vida dos outros, porque nós já recebemos. Você já recebeu. Já foi entregue para você. Mas a palavra do Senhor diz, não permita que a sua vida fique em cima do muro. Não permita que a sua vida seja morna. Porque uma hora Deus já não vai aguentar mais. E o momento em que Deus não aguentar mais, Ele vai vomitar você. Mas não é isso que Deus quer. Essa palavra não é uma palavra que Deus está querendo trazer juízo para você. Não, esta é uma palavra de alerta. Porque Deus quer te usar toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. É verdade. Queridos, Deus precisa usar a sua igreja toda hora. E Deus não vai usar a igreja na igreja, porque eu sou igreja. Deus não vai só usar você dentro da igreja. Ele quer usar você mais fora da igreja. Qual é a tua posição?
Qual é a minha posição? Que evangelho estamos vivendo? Eu já aceitei Jesus, está tudo certo. Se não existir manutenção, certamente você não vai conseguir se manter renunciando sua vida, você não vai conseguir se manter nos pensamentos de Cristo, você não vai conseguir fazer a vontade plena de Deus. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito com a sua vida. Você não está aqui por acaso, você veio aqui porque você precisa dar frutos. Você foi iluminada, você foi iluminado. Então agora é iluminando a vida das pessoas, iluminando as outras pessoas. A luz já está em você. A luz já está em você. E por que a luz está em você? Só para iluminar você? Não, a luz está em você para que você brilhe, para que as outras pessoas que estão na escuridão possam enxergar. Então essa luz que está em nós nunca pode estar sendo apagada. E o pecado nos apaga. Os pensamentos nos apagam. Os pensamentos naturais nos apagam. E as pessoas do mundo estão olhando para a gente querendo enxergar Deus. As pessoas querem enxergar Deus em você. E Deus também deseja que você faça com que elas enxerguem a Ele. Os anjos de Deus estão torcendo por você. Eles gostariam de fazer aquilo que nós precisamos fazer: iluminar a vida das pessoas. Mas os anjos, eles não foram criados para isso. Nós fomos chamados para trazer a palavra de salvação. E há muitas pessoas que vivem na escuridão, como eu e você vivíamos. Dias terríveis, dias de trevas, dias de angústias. O peso do inferno estava sobre nós. Nós não tínhamos a segurança da nossa alma. A nossa alma não sabia, mas ela sentia fome de Deus. Então ela buscava Deus em vários lugares. E porque Deus viu que você buscava Ele, Ele usou alguém com a luz dele para alcançar você. Meus amados, precisamos ser luz. E para ser luz, principalmente entre aqueles que estão nas trevas. É muito bom estar juntos com os irmãos e ser luz para irmãos que estão deixando as suas luzes se queimarem. Mas é muito melhor que a nossa luz, a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, ilumine a vida daqueles que estão nas trevas, trevas tensas, trevas terríveis. Por que não dizer semelhante às que nós vivíamos, embrutecidos, mentes cauterizadas, infantis, mas hoje iluminados, cheios do Espírito Santo, com a mente de Cristo, sendo nova criatura e se colocando numa posição de pessoas fervorosas em Deus. Não se permita ser morno. Não se permita ser morna, porque você pode estar numa posição que Deus terá que vomitar você. Deus terá que permitir com que você passe por momentos terríveis, porque Ele te ama. Ele vai ter que permitir com que coisas terríveis aconteçam com a sua vida, porque Ele te ama. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Nós não podemos deixar com que a nossa vida venha ter que ter uma correção do céu. Que dói, toda correção dói, mas essa não é a vontade. A vontade plena de Deus nesta palavra é que a gente
Se posicione para que Ele não permita com que a nossa vida sofra desnecessariamente. Ele corrige aquele que ama. Não se permita sofrer desnecessariamente. Saia de uma vida morna. Saia agora, nesse momento. Esta palavra é justamente para que você se arrependa urgentemente e venha se posicionar. Se posicione. Se posicione. Deus quer iluminar o mundo, as pessoas através da sua vida. Se posicione. Não deixe suas vestes sujas. Limpe suas vestes no sangue de Jesus. Coloque o colírio de Deus nas suas vistas. Tenha olhos puros. Tenha mente pura. Busque o Senhor. Por quê? Porque os limpos de mão e puros de coração, sem santidade ninguém verá Deus. Queridos, posicionamento. Posicionamento diante de Deus não é religiosidade. Posicionamento diante de Deus não é modo de doutrina humana. Posicionamento diante de Deus é a obediência à palavra e ao Espírito Santo, porque Ele está vivendo em você. Um grande abraço, fique com Deus.